estou confiada no nosso Deus, naquele que fala independentemente de quem está aqui. Porque Ele fala ao seu povo, né? Ele não privilegia alguns, Ele fala, Ele quer edificar, a gente apenas se dispõe. E Ele sabe que eu estou aqui confiada exclusivamente nele, que eu sei que é Ele que nos capacita. E a gente vai fazer a leitura, né, do texto que vai ser o texto base da nossa reflexão nessa noite. E esse texto está lá em Joel, no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Nós vamos ler de 15 a 17. Depois a gente pula para o 28 e vai para o 28 até o 32. Pronto, está aqui para a gente acompanhar a leitura em uma versão só. Livro do profeta Joel, a partir do versículo 17. Perdão, é o 15 mesmo, está certo. De 15 a 17. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, as pequenininhas. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? Agora de 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Vamos ficar de pé, amados, e vamos orar? Paizinho amado, diante da tua presença, mais uma vez eu me coloco, Pai, para rogar a tua direção, para rogar que o Senhor fale ao teu povo nesta noite. O Senhor me conhece todas as minhas limitações, todas as minhas dificuldades, e eu estou aqui, Pai, porque eu sei que essa obra não é minha, eu sei que quem fala não somos nós, é o teu Espírito Santo, Pai. Por isso eu te peço, usa-me, fala ao teu povo, Senhor, fala aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que está no teu coração, e não no que eu acho que preparei ou que estudei. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Que eu desapareça e que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Bom, e a gente começa nossa reflexão de hoje, né, na segunda semana aí do mês de outubro. Esse mês tão bonito em que a gente dá espaço, né, às nossas crianças, pelo menos dá mais ênfase a esse trabalho com crianças, que deixa o nosso cenário assim tão bonito, né? Eu falei com a Virlene, ela está se complicando a cada ano, porque ela vai se superando e ela vai ter que fazer cada ano mais bonito, né? Então fica mais difícil. Mas ao olharmos para tudo isso que foi tão bonito e tão carinhosamente preparado, que são elementos da criação, a criação de Deus aqui veio, né? Pelo menos uma representação aqui no palco, é para evidenciar que tudo que existe, né, que tudo que foi criado pelo nosso Deus é para testificar dele mesmo, é para falar da grandeza desse Deus, é para falar o quanto ele é poderoso, o quanto ele é maravilhoso.
maravilhoso. Por mais bonito que esteja, a gente saindo lá fora, a gente vê cada cor, cada beleza que o nosso Deus fez. E é para refletirmos e aprendermos, como já foi bem colocado aqui, o tema desse mês, né? As obras da criação de Deus testificam para as crianças. Essas obras, tudo aquilo que foi criado, dão testemunho às crianças. Mostram para elas que existe um Deus Criador. E nós sabemos o quanto é importante, né? Se a própria natureza, né, ela dá testemunho do seu Criador, nós, como seres racionais, podemos dar um testemunho ainda mais eficaz. Porque nós já sabemos que o testemunho eficaz envolve a vida de quem o traz. Porque nós somos racionais, a criação é belíssima e ela cumpre a função, né? Cada animal, cada planta existe e ela cumpre exatamente ao que foi programado, né? Aos seus instintos. Um animal responde exatamente ao que ele foi programado, ao seu instinto. O ciclo de uma árvore, o ciclo de uma flor, de uma folha, segue exatamente o seu ciclo ao que foi programado pelo seu Criador. E esse ciclo, esse processo evidencia a majestade e o poder desse Deus. Imagine nós que pensamos, sentimos. Então, a responsabilidade que cai sobre nós, seres humanos, de dar testemunho do nosso Senhor é ainda maior. Se a natureza já o faz, cabe a nós, seres humanos, também fazer, dar testemunhos. E nós já sabemos que nós temos tudo o que precisamos para dar testemunho. Não precisa se preocupar em buscar uma coisa nova, porque a promessa se cumpriu. Como está lá em Atos 1:8. Mas recebereis do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Então não nos falta nada, só estamos envolvidos com o Espírito Santo. Juntamente com a criação, nós daremos testemunho do nosso Criador. Nós mostraremos quem é o nosso Criador. E na reflexão que o pastor já trouxe aqui também na primeira semana, ele trouxe o texto do Salmos 8, do Salmo 19, diz assim no versículo, que é o versículo deste mês: Ó Senhor nosso, admirável é o teu nome em toda a terra, puseste a tua glória sobre os céus, tu ordenaste força da boca das crianças, quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, tu puseste debaixo dos seus pés. O testemunho do Senhor é fiel. Tudo ele sujeitou debaixo do seu domínio. Não há nada que escape ao controle de Deus. Todo o ciclo da vida, tudo que acontece lá fora, tudo foi cuidadosamente planejado pelo Deus da ciência, pelo Deus que estabeleceu leis para que essas coisas funcionassem e dessem realmente notícias para as pessoas. Isso não existe por acaso. Isso não funciona por obra de uma explosão ou porque simplesmente tinha que ser assim. Isso funciona porque um Deus inteligentíssimo, sábio, estabeleceu que as coisas funcionassem desta forma. Amém, amados? E seguindo aqui, o pastor traz algumas reflexões interessantes que começam a colocar na criança, né? Como trazer a criança realmente para o centro. Que às vezes durante muito tempo se pensou, não, criança a gente deixa no cantinho, né? Criança é café com leite. Deixa elas ali, vamos tirar aqui do culto porque está dando muito trabalho, né? Porque está fazendo barulho. Não, a gente vai ver que Jesus colocou as crianças em evidências e a gente vai ver que a criança está no foco da atenção de Deus. Aqui diz assim: toda diversificação e influências da criação
tem a função de testificar a grandeza do Deus Criador ao homem, sua criatura racional, somos nós. Desde a infância, apto para discernir todas as coisas, a partir de informações que lhe permitam concluir que é assim, para adorar o Criador e sujeitar a criação. Então, o homem é apto, antes mesmo da descida do Espírito Santo, por tudo que foi criado, as crianças mesmo já podem testificar que existe um Criador. Foi muito bem colocado aqui pelo pastor. Ela já nasce sabendo que alguém criou todas as coisas e que tudo é dela, tudo pertence a ela. A gente sabe que tem aí um sentimento de pertencimento da criança, exagerado, né? Que aí ela pensa que é dela e de mais ninguém. É onde entra a importância do ensino, do mostrar, do orientar, porque é dela, mas também é do outro e precisa ser compartilhado. Mas ela já nasce com condições de perceber isso. De perceber que tudo que existe, Deus criou para ela, Deus criou, tem um Criador por trás de cada coisa que existe e que é dela, pertence a ela, a ideia de pertencimento que as crianças já nascem. E aí diz assim, as obras da criação testificam de Deus, inclusive da sua encarnação em Jesus, no louvor das crianças. Então, quando as crianças começaram a procurar Jesus, a gente viu que não é qualquer criança. Essas crianças perceberam um diferencial naquele homem e foi até ele e começaram a louvar, Hosana ao filho de Davi. Como que essas crianças perceberam isso? Porque elas olharam ao redor, diante de tudo que existia, de tudo que a cercavam, e é a presença daquele homem, que era de fato o Messias, o prometido, o filho de Davi, porque ele é rei, né? O rei dos reis. Elas conseguiram identificar nele e em Jesus o Messias prometido e começou a louvar Jesus, a identificar Jesus. Às vezes a gente pensa que não é possível. Será possível? Que crianças eram essas? É possível, porque criança também é usada por Deus. Criança também recebe as influências espirituais e a gente já sabe que até desde o ventre materno ela recebe essas influências. Ela pode ainda não ter um pensamento racional desenvolvido, evoluído, mas que ela recebe as influências, recebe. A própria palavra nos dá essa certeza. Em João Batista, quando há aquele encontro entre Maria e Isabel, e as crianças, né? Uma reverenciando a outra, João reverenciando Jesus, no ventre estremecendo. A gente vai ver Jeremias sendo escolhido, e a palavra é: eu te escolhi, eu te consagrei desde o ventre da mãe. Então é possível sim, criança dar testemunho de Jesus, criança testificar das obras maravilhosas do nosso Criador. E no tema de hoje, né, trazendo já a nossa reflexão, que eu ainda nem anunciei o tema, nos diz, esse tema, pense aí agora, que Deus nos faz uma convocação. A palavra do profeta, a palavra que nós lemos logo no começo, é uma convocação. Olha como é que ele começa o texto: tocai a trombeta. Ele já começa o capítulo falando isso. Toque a trombeta em Sião, comece a chamar todo mundo, ou seja, é uma convocação. Então a igreja está sendo convocada também essa semana, a santificação. Olha o tema: Deus convoca crianças à santidade que a criação testifica. E Deus está convocando as crianças a essa santidade que a criação já está dando testemunho. Além de testificar que existe um Deus Criador poderoso, ela também diz: existe um Deus santo. Existe um Deus incorruptível. Existe um Deus que está separado de todo pecado, de toda imundície. E Ele é santo. E Ele pede que sejamos santos como também Ele é. Então a palavra do profeta, a nossa palavra dessa semana é uma convocação. Convoque todo mundo a essa reunião, a essa santificação.
Quando nós lemos os textos de Joel, essa versão está um pouco diferente da minha, eu vou me ater aqui, mas o sentido é o mesmo. A gente vai ver que o profeta Joel está ali na lista dos profetas menores, e alguns especialistas estudiosos têm dificuldade de datar o período em que ele proferiu ali a sua profecia, porque não há muitos elementos para se afirmar, mas acredita-se que foi antes do exílio babilônico, quando o povo de Israel vivia afastado, longe dos princípios do Senhor, longe da palavra, totalmente afastados, entregue a práticas que Deus não se agradava. Então o contexto era esse, era um contexto de afastamento de Deus. E aí Deus levanta este profeta para convidar o povo ao arrependimento, para convocar, na verdade, é a melhor expressão. E os profetas menores, um tema recorrente no livro dos profetas menores é o dia do Senhor. Muitos deles vieram já anunciando o dia do Senhor. Aí uns usavam a expressão que era um dia de grande ira, um dia de vingança, como nós lemos na descrição, de densas trevas, de escuridão, de clamor. Esse era o dia do Senhor anunciado pelos profetas menores. Um tema urgente que levou o profeta a fazer ali uma convocação. E nessa convocação, que eu acho que me chama bastante a atenção, que é muito interessante, é que ele não deixa ninguém de fora. Nessa convocação do povo de Deus, como a gente costuma dizer popularmente, de mamã a caducando, todo mundo foi chamado. Até as crianças que estavam ainda amamentando. Mas o que essas crianças fariam nessa assembleia solene? Se não entendem nada, tão pequenininhos, não colam, não falam, não andam, dependem da mãe para tudo, elas recebem influência espiritual. E elas também foram convocadas, elas também foram chamadas. Todo o povo, os anciãos, as mulheres, as crianças, independentemente da idade, todos foram chamados à santificação. Todos foram chamados a abandonar as práticas do pecado e aproximar-se do Senhor e arrepender-se dos seus pecados. Até as crianças, porque nós já sabemos que elas não são salvas só porque são crianças. Elas também precisam ouvir, precisam confessar o nome de Jesus e seguir o caminho da santificação. É interessante a gente observar quando a gente volta lá para Moisés, quando ele estava naquela negociação com o faraó para liberar o povo. Tem um momento que o faraó faz uma concessão e fala assim: olha, vai adorar o Deus de vocês, mas deixa aqui as crianças. O que é que Moisés fala? Nenhuma unha ficará no Egito. Nós não vamos adorar o Senhor e as nossas crianças vão ficar em casa, não. Elas têm que vir, porque esse é o lugar delas. Adorar o Senhor também compete às crianças, porque da boca das crianças a Bíblia diz que sai o perfeito louvor. Então, nessa assembleia, nessa convocação, criança também participa. Criança também estava inserida. Ninguém ficaria de fora. Essa era a convocação. E o profeta começa a chamar o povo a um quebrantamento, a um arrependimento. Será que hoje a gente vive um tempo diferente desse profeta? Será que os tempos são tão diferentes quando nós olhamos para o cenário, Muitas pessoas longe de Deus. Israel vivia completamente à própria sorte. Horas era subjugado por um povo, horas subjugado por outro. Cada hora aparecia alguém para oprimir a nação de Israel. Será que hoje também a gente vê que o cenário é diferente? Não, a gente vê o povo de Deus sendo também oprimido. A gente também vê o povo de Deus tendo a necessidade de voltar-se ao seu Criador. A gente vê o povo de Deus negligenciando a educação das crianças. E o convite, a convocação é essa: traga todo mundo para a casa de Deus, porque esse espaço de adoração é de todo mundo. Porque todo mundo precisa aprender, porque todo mundo precisa aproximar-se do Senhor, que é santo. E eu queria que os meninos colocassem aí, só para a gente voltar um pouquinho, qual é o convite, um convite que me chamou muita atenção ao ler esse capítulo 2, o versículo 13, para a gente ver o que é que o profeta pede ali para aquelas pessoas quando ele faz aquela convocação. Ele pede para rasgar o coração. Rasgue o coração e não as vestes.
Voltem-se para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Então, era uma prática comum, né? Toda vez que o povo estava numa situação difícil, e aí para demonstrar arrependimento, o que eles faziam? Rasgavam as roupas. Só que a ordem do profeta aqui é ir além. Eu quero que vocês vão além do que é superficial. Eu quero que vocês saiam dessa prática que já virou uma coisa mecânica. Rasga a roupa e pronto. E o coração não é para rasgar o coração. É para arrepender-se, é para que haja quebrantamento, é para que todos se voltem ao Senhor. Inclusive as nossas crianças, que também precisam trilhar o caminho da santificação, que também precisam aprender a abandonar o pecado, abandonar aquilo que não agrada a Deus e aproximar-se do Senhor. E elas farão isso através do ensino e do exemplo, do nosso exemplo, que estaremos perto delas, seja na igreja, sejam os educadores, sejam os pais, que são os responsáveis direto por dar esse exemplo no dia a dia. Mas elas também precisam trilhar o caminho da santificação, que a convocação foi para todo mundo, não deixou ninguém de fora. Então rasgue o coração, se quebrante na presença do Senhor, porque o dia do Senhor virá. E aí, nos versículos finais, a gente tem uma promessa que já se cumpriu. O Senhor é fiel. Cada uma de suas promessas, elas gradativamente, no tempo estabelecido por Ele, elas são cumpridas. E cumpriu ali aquela palavra que nós lemos nos versículos finais. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E diz que todos ali profetizarão. De filhos, de filhas, de servos, de anciãos, todos aqueles que permitirem o Espírito Santo impulsionar suas vidas, vão falar a palavra de Deus, vão declarar as maravilhas de Deus, não importa a nacionalidade, você poderá ter o poder vindo do Espírito Santo para falar e todos compreenderem, porque esse é um dom do Espírito Santo. Falar com intrepidez a palavra do Senhor. Essa promessa de Joel se cumpriu lá em Pentecostes. Aconteceu, foi um fenômeno único e maravilhoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E o Espírito Santo começou a pousar sobre as pessoas e as pessoas começaram a falar uma coisa que ninguém entendia. Começaram a falar as maravilhas de Deus, cada um na sua língua, e todo mundo entendia e glorificava a Deus. Essa promessa se cumpriu. E desde aquele dia, irmãos, o relógio de Deus está sendo contado com os últimos dias, porque ali marca os últimos dias, desde a descida do Espírito Santo. Começou em Jesus. E aí desce o Espírito Santo, promessa cumprida. O dia do Senhor está se aproximando, porque o Espírito Santo já desceu e Ele veio sobre toda a carne. E é tempo de nos levantarmos, é tempo de olharmos para aqueles que estão do nosso lado, até as crianças que a gente pensa que é irrelevante, mas que são importantes também, porque o dia do Senhor se aproxima. A promessa se cumpriu, o Espírito Santo fora derramado. Alguns participaram daquele momento maravilhoso e começaram a glorificar a Deus. Alguns fizeram o quê? Começaram a zombar, criticar. Aquele povo está bêbado, só pode. Uma hora dessa da manhã, está aquela zoada toda ali. Então, alguns foram ali, receberam o Espírito Santo, começaram a testemunhar, e outros começaram a zombar. Então, infelizmente, terão aqueles que vão receber o Espírito Santo, a palavra de Deus, com alegria, com singeleza de coração, e haverá aqueles que só vão criticar. Que todos vocês aqui estejam em grupos que sejam cheios do Espírito Santo, que recebam o Espírito Santo, porque a influência dele está na terra. Ele já está disponível às pessoas. Só basta dizer assim: eu quero Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. O Espírito Santo começa a habitar em mim a partir deste momento, porque a influência dele está aqui na terra. Infelizmente, tem muitos espíritos que influenciam negativamente, porque quando Satanás foi expulso do céu, ele levou uma quarta parte das estrelas, ou seja, ele trouxe um monte de anjos caídos que atormentam as pessoas, e essas influências estão na terra.
mas tem a influência do Espírito Santo de Deus que faz toda a diferença. Tem a influência do Espírito Santo de Deus através da igreja, através de uma criança que pode ser cheia do Espírito Santo. É só ela dizer: Jesus Cristo é o meu Salvador. A partir de agora, então ela vai receber o Espírito Santo como qualquer pessoa. E pode sair por aí falando das maravilhas da criação de Deus com tranquilidade. Porque quem capacita é o Espírito Santo de Deus. E que nós possamos sonhar com um dia. Falando de criação, a gente não deixa de pensar no Éden, né? Quando esse tema chega, a gente olha para Gênesis, inevitavelmente. E aí a gente olha para Gênesis antes do pecado. E a gente vê uma natureza em harmonia. A gente vê um homem em harmonia com Deus, que ao final da tarde descia e dialogava com Adão, batia um papo no final da tarde. De um homem que se relacionava com o seu Criador, de uma natureza em perfeita harmonia antes do pecado. E é esse dia que nós aguardamos. É Gênesis 1 que ainda nós não vivemos e que nós viveremos. Quando Deus olhar para você e para mim, quando nós estivermos sim como imagem e semelhança de Deus, com um corpo transformado na estatura de varão perfeito, aí ele vai olhar para tudo que ele fez e vai dizer: agora está muito bom. Amém? Porque ainda não está muito bom, mas vai ficar muito bom. Vai ficar quando ele chegar lá no céu. Nós ouvimos, nós falamos de toque da trombeta. A sua volta também vai ser precedida pelo soar da trombeta. Ela vai soar e todos aqueles que são de Cristo subirão com eles, menino, velho, todo mundo que confessar o nome de Jesus, não importa a idade, todos subirão, todos serão arrebatados e vão encontrar com o Senhor nos ares. E ali nós vamos viver com o Senhor aquele dia lá do Éden, o sábado. Nós vamos experimentar o sábado, o descanso perfeito. Experimentaremos esse dia, aí sim, olhando para o nosso Criador igualzinho, como imagem e semelhança. Esse é o sonho. Esse foi o sonho sonhado por Joel, o sonho sonhado por todos os profetas e o sonho da igreja de Cristo nos dias de hoje. E eu desejo sinceramente que esse seja o sonho das nossas crianças, de um dia encontrar com o Senhor nos ares. Que esse sonho, que essa esperança não morra nos nossos corações. E fica a convocação do profeta: venha todo mundo. Não deixe seu filho em casa porque você acha que ele faz barulho na igreja, porque é pequenininho demais, não está muito novinho ainda. Ele está só amamentando, não vai entender. Vai sim, ele vai receber as influências espirituais. Ele vai ouvir desde pequenininho a palavra, do jeitinho que ele vai compreender, porque Deus faz isso. É assim que o Espírito Santo age. Você abre a boca e ele começa a agir e fazendo a pessoa compreender. Não é você, não sou eu que faço isso. É o Espírito Santo. E ele age em qualquer pessoa, de qualquer idade, com um bebezinho de colo, ele pode falar. Amém. Ele pode fazer daquele ser um instrumento poderoso em suas mãos. Amém, amados? Eu vou fechar com a reflexão aqui do tema que o pastor nos mandou. Embora ingênuas em relação à vida racional do mundo, onde se vive aprendendo e morre sem saber, é verdade? Deus chama criancinhas à santificação com os racionais, pois elas são aptas desde o ventre, para testificar de Jesus às suas mães. Uma criança desde o ventre pode testificar de Jesus para sua mãe. Olha só a importância agora do Ministério Infantil, da EBD. O que ele segue dizendo aqui? E pelo Espírito Santo, junto à criação, se orientadas, elas podem testificar ao mundo. Amém? Quando uma criança recebe o Espírito Santo, ela é guiada por ele e ela é orientada. Ela recebe os ensinamentos, a palavra direcionada da sua maneira. Por isso que as crianças saem daqui para receber uma palavra direcionada na linguagem delas, de uma maneira que elas possam compreender e sair por aí dando testemunho de Jesus. Então elas têm total potencial para testemunhar ao mundo as grandezas de Deus. E diz assim: há crianças na igreja cujo testemunho
condiz ao da criação e denota ser santificada no ventre da mãe. De fato, eu creio que tem crianças, até pela maneira como é concebida, a maneira como a gente vê, da atenção dos pais, da oração, da busca, é uma criança diferenciada. Porque já começa a receber desde o ventre as influências espirituais. E elas vão começar a testemunhar ali no ventre. E quando saem, são canais de Deus para a transformação. E quando saem, recebendo orientação e ensinamento, serão bênçãos por onde andar. Amém? Vocês creem nisso? Eu creio. Amém?